O que o diabo vê quando olha para você? E o Senhor disse a Satanás: Porventura considerastes meu servo Jó? Quão incertas são todas as coisas terrestres. Como tolo seria aquele crente que acumulasse seu tesouro em qualquer lugar, exceto no céu? A prosperidade de Jó prometia tanta estabilidade quanto qualquer coisa pode oferecer sobre a lua ou o sol. O homem tinha ao seu redor uma grande família, sem dúvida, servos devotados e de longa data. Ele havia acumulado uma riqueza de um tipo que não sofre desvalorização repentina. Ele tinha bois, jumentos e gado. Ele não tinha que ir aos mercados e feiras e negociar com seus produtos para obter alimentos e roupas, pois ele conduzia os processos da agricultura em uma escala muito grande ao redor da sua própria casa e provavelmente cultivava em seu próprio território tudo o que seu estabelecimento e empresa exigia. Seus filhos eram numerosos o suficiente para prometer uma longa linhagem de descendentes. Sua prosperidade não precisava de nada para sua consolidação. A maré estava cheia. Onde estava a causa que poderia fazê-la refluir? Lá em cima, além das nuvens onde nenhum olho humano podia ver, havia uma cena acontecendo que não augurava nada de bom para a prosperidade de Jó. O espírito do mal ficou cara a cara com o espírito infinito de todo o bem. Uma conversa extraordinária aconteceu entre esses dois seres. Quando chamado a prestar contas das suas ações, o maligno se gabou de ter andado de um lado para o outro por toda a terra, insinuando que não havia encontrado nenhum obstáculo à sua vontade maligna e não encontrou ninguém para se opor ao seu movimento livre e agindo em sua própria vontade. Ele havia marchado por toda a parte como um rei em seus próprios domínios, sem impedimento incontestável. Todos estavam na escuridão quando o grande Deus o lembrou de que havia pelo um lugar entre os homens onde ele não tinha apoio e onde o seu poder não era reconhecido, a saber, no coração de Jó, que havia um homem que permanecia como um castelo inexpugnável, guarnecido pela integridade e mantido com perfeita lealdade, como propriedade do Rei do céu. O maligno desafiou a Jeová para provar a fidelidade de Jó. Disse-lhe que a integridade do patriarca se devia à sua prosperidade, que ele servia a Deus e evitava o mal por motivos sinistros, porque achava sua conduta proveitosa para si mesmo. O Deus do céu aceitou o desafio do maligno e deu-lhe permissão para tirar todas as misericórdias que ele afirmava serem os pilares da integridade de Jó, e para derrubar todas as obras externas e contrafortes e ver se a torre não iria permanecer em sua própria força inerente sem eles. Em consequência disso, toda a riqueza de Jó se foi em um dia negro, e nem mesmo uma criança ou um filho foi deixado para sussurrar algum conforto. Uma segunda entrevista entre o Senhor e o seu anjo caído aconteceu. Jó foi novamente o assunto da conversa e o grande, desafiado por Satanás, permitiu-lhe até tocá-lo em seus ossos e em sua carne, até que o príncipe se tornou pior do que um pobre, mais miserável, e aquele que era rico e feliz era pobre e miserável e doente, cheio de chagas da cabeça aos pés, e teve o desejo de se coçar com um caco miserável de barro para obter um pobre alívio de sua dor. Vamos ver nisso a mutabilidade de todas as coisas terrestres. Elas são fundadas sobre as enchentes. Essa é a descrição de Davi deste mundo e de todas as suas coisas. E se for baseado nas enchentes, você pode se perguntar se muda com frequência. Não coloque sua confiança em nada abaixo das estrelas. Lembre-se de que mudanças está escrito na fronte da natureza. Portanto, não diga minha montanha está firme, ela nunca será movida. O relance dos olhos de Jeová pode transformar sua montanha em pó. O toque do seu pé pode torná-la como o Sinai fumegante, derreter como cera e virar fumaça. Ponha suas afeições nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus.
É o que diz o apóstolo Paulo, é que o seu coração e o seu tesouro estejam onde nem a traça nem a ferrugem consome, nem ladrões arrombam e roubam de Jesus. As palavras de Bernardo de Claraval podem aqui nos instruir. Esta é a verdadeira e principal alegria, que não é concedida da criatura e nem concebida por ela, mas recebida do Criador, a qual, sendo uma vez possuída, ninguém pode tirar de ti, em comparação com a qual todos os outros prazeres são tormento, toda a alegria é tristeza, coisas doces são amargas, toda a glória é vileza, e todas as coisas deliciosas são desprezíveis. Este não é, no entanto, o nosso assunto agora. Aceite isso apenas como uma introdução. O Senhor disse a Satanás: Você considerou meu servo Jó? Vamos olhar em que sentido pode-se dizer que o espírito maligno considera o povo de Deus. Em que sentido, então, ele considera o povo de Deus? Certamente, não no sentido bíblico usual do termo considerar. O Senhor considere o meu problema, considere minha meditação. Bem-aventurado é aquele que considera os pobres. Tal consideração implica boa vontade, uma inspeção cuidadosa do objetivo de benevolência com relação a uma distribuição sábia de favor. Nesse sentido, Satanás nunca considera nenhum filho de Deus. Se ele tem alguma benevolência, deve ser para consigo mesmo. Mas todas as suas considerações sobre outras criaturas são do tipo malévolo possível. Nenhum flash meteórico de boas intenções passa pela meia-noite negra de sua alma. Ele também não nos considera, como nos dizem, para considerar as obras de Deus, isto é, a fim de obter instrução quanto à sabedoria, amor e bondade de Deus. Ele não honra a Deus pelo que vê em suas obras ou em seu povo. Não é com ele ditos como vá até a formiga, considere seus caminhos e seja sábio. Mas ele vai até o cristão e considera seus caminhos, e se torna mais tolamente inimigo de Deus do que era antes. A consideração que Satanás presta aos santos de Deus é assim. Ele os olha com admiração quando considera a diferença entre eles e ele mesmo. Um traidor, quando conhece toda a vilania e a escuridão do seu próprio coração, não pode deixar de se espantar quando é forçado a acreditar que outro homem é fiel. O primeiro recurso de um coração traiçoeiro é acreditar que todos os homens seriam igualmente traiçoeiros e, na verdade, o são. O traidor pensa que todos os homens são traidores como ele. Ou seria se isso lhes pagasse mais do que a fidelidade? Quando Satanás olha para o cristão e o encontra fiel a Deus e à sua verdade, ele o considera como devemos considerar um fenômeno, talvez o desprezando por sua tolice, mas ainda assim maravilhando-se com ele e se perguntando como ele pode agir assim. Ele parece dizer, um príncipe de um colega do parlamento de Deus não submeteria minha vontade a Jeová. Achei melhor reinar no inferno da miséria do que servir no céu. Não guardei meu primeiro estado, mas caí do meu trono. Como é que isso se dá com essas criaturas? Que graça guarda os eleitos. Eu era um vaso de ouro, mas estava quebrado. Estes são vasos de barro, mas não posso quebrá-los. Eu não poderia permanecer na minha glória. Qual pode ser a graça incomparável que o sustenta em sua pobreza, em sua obscuridade, em sua perseguição, ainda fiéis a Deus que não os abençoe e exalta como Ele me fez um dia? Pode ser que Ele também se maravilhe com a felicidade deles. Ele sente dentro de si um mar fervilhante de miséria. Há um abismo insondável de angústia e desespero dentro de sua alma. E quando ele olha para os crentes, ele os vê quietos em suas almas, cheios de paz e felicidade, alegria indizível e cheia de glória e muitas vezes sem qualquer meio externo pelo qual eles deveriam ser confortados, mas ainda assim alegres e cheios de glória. Ele sobe e desce pelo mundo e possui grande poder, e há muitos milhões para servi-lo. Mas ele não tem a felicidade de espírito possuída
por aquela humilde aldeã obscura, desconhecida, não tendo servos para servi-la, mas estendida na cama da fraqueza. Ele admira e odeia a paz que reina na alma do homem regenerado. Sua consideração pode ir além disso. Você não acha que ele os considera capazes de detectar, se possível, alguma falha neles, como forma de consolo para si mesmo, para a sua miséria? Eles não são puros, diz ele. Esses comprados pelo sangue, esses eleitos de antes da fundação do mundo, eles ainda pecam. Esses filhos adotivos de Deus, porque um glorioso filho curvou a cabeça e entregou o espírito. Mesmo eles o ofendem. Como ele deve rir com tanto prazer quanto é capaz dos pecados secretos do povo de Deus. E se ele pode ver algo neles incompatível com sua profissão, qualquer coisa que pareça ser enganosa, e nisso, como ele mesmo, ele se alegra. Cada pecado nascido do coração do crente clama a ele, meu Pai, e ele se sente algo parecido com a alegria da paternidade ao ver seu filho asqueroso. Ele olha para o velho no cristão e admira a tenacidade com que mantém seu domínio, a força e a veemência com que luta pelo domínio, a habilidade e a astúcia com que, de vez em quando, em intervalos definidos, em oportunidades convenientes, ele aplica toda a sua força. Ele considera nossa carne pecaminosa e a torna um dos livros que lê diligentemente. Uma das perspectivas mais belas, não duvido que o olho do diabo sempre repousa, e é a incoerência e a impureza que ele pode descobrir no verdadeiro Filho de Deus. E a este respeito, ele tinha muito pouco a considerar no verdadeiro servo de Deus, Jó. E isso não é tudo, mas apenas o ponto de partida da sua consideração. Não temos dúvidas de que ele vê o povo do Senhor, e especialmente os mais eminentes e excelentes entre eles, como as grandes barreiras para o progresso do seu reino. Assim como um engenheiro se esforçando para fazer uma ferrovia, mantém seus olhos muito fixos nas colinas e rios, e especialmente na grande montanha, através da qual levará anos laboriosamente para perfurar um túnel, assim, Satanás, ao olhar para seus vários obstáculos, planeja continuar seu domínio no mundo. Considera a maioria desses homens como Jó. Satanás deve ter pensado muito em Martim Lutero. Eu poderia viajar pelo mundo, diz ele, se não fosse por aquele monge. Ele está no meu caminho. Esse homem obstinado odeia e maltrata meu filho primogênito, o Papa. Se eu pudesse me livrar dele, não me importaria se 50.000 santos menores estivessem no meu caminho. Ele tem certeza de considerar o servo de Deus se não houver ninguém como ele. Se ele se destacar distintamente e for separado dos seus companheiros. Aquele de nós que são chamados para a obra do ministério devem esperar da nossa posição ser os objetos especiais da sua consideração. Quando a lente está no olho daquele guerreiro terrível, ele tem certeza de olhar para aqueles que por seus regimentos são descobertos como os oficiais, e ele ordena que seus atiradores tenham muito cuidado para mirar neles. Pois, diz ele, se o porta-estandarte cair, então a vitória será mais facilmente obtida para o nosso lado e nossos oponentes serão prontamente derrotados. Se você é mais generoso do que outros santos, se você vive mais perto de Deus do que os outros, já que os pássaros bicam os frutos mais maduros, então você pode esperar que Satanás esteja mais ocupado contra você. Quem se importa em lutar por uma província coberta de pedras e rochas áridas e congeladas por mares congelados? Mas sempre haverá contenda e guerra adiante dos vales cheios, onde os feixes de trigo são abundantes e onde o trabalho do lavrador é bem recompensado. E, portanto, para você que mais honra a Deus, Satanás lutará muito duramente. Ele quer arrancar as joias de Deus da sua coroa se puder e tirar as pedras preciosas do Redentor, até mesmo do peitoral dele em si. Ele considera então o povo de Deus
vendo-os como obstáculo ao seu reinado. Ele concebe métodos pelos quais pode removê-los de seu caminho ou transformá-los em sua própria conta. A escuridão cobrirá a terra se ele pudesse apagar as luzes. Não haveria fruto para tremer como o Líbano, se ele pudesse destruir aquele punhado de milho no topo das montanhas. Portanto, sua consideração perpétua é fazer os fiéis falharem entre os homens. Não é preciso muita sabedoria para discernir que o grande objetivo de Satanás, ao considerar o povo de Deus, é prejudicá-lo. Eu dificilmente acho que ele espera destruir os herdeiros da vida realmente escolhidos antes da fundação do mundo e comprados pelo sangue. Ele conhece teologia bem demais para isso. Ele foi frustrado com demasiada frequência quando atacou o povo de Deus, que dificilmente pode pensar que será capaz de destruir os eleitos. Pois você lembra os adivinhos que são quase como eles falaram com a irmã desta maneira: se Mordecai for da linhagem dos judeus, diante dos quais começastes a cair, não prevalecerá contra ele, mas certamente cairás diante dele. O diabo sabe muito bem que há uma semente real na terra contra a qual ele luta em vão. E me ocorre que, se ele pudesse estar absolutamente certo de que alguma alma foi escolhida por Deus, ele dificilmente perderia seu tempo tentando destruí-la, embora pudesse procurar se preocupar em desonrá-la. No entanto, é mais provável que Satanás não saiba quem são os eleitos de Deus mais do que nós sabemos, pois ele só pode julgar como fazemos por meio de ações externas. E embora possa formar um julgamento mais precioso do que nós, através de uma experiência mais longa, e ser capaz de ver pessoas em particular onde não podemos ver ou nos intrometer. No entanto, no livro dos decretos secretos de Deus, seu olho escuro nunca consegue enxergar. Por seus frutos ele os conhece e nós os conhecemos da mesma maneira, visto que, entretanto, muitas vezes estamos errados em nosso julgamento. Ele também pode estar. E me parece que ele, portanto, toma como política se esforçar para destruir a todos, sem saber em que caso poderá ter sucesso por não saber realmente quem são os eleitos. Ele sai em busca de quem possa devorar e, como não sabe quem pode engolir, ataca todo o povo de Deus com veemência. Alguém pode dizer como um diabo pode fazer isso? Ele faz isso sozinho. Não sei se muitos de nós já fomos tentados diretamente por Satanás. Provavelmente nunca. Podemos não ser notáveis o suficiente entre os homens para valer a pena seu esforço, mas ele tem toda uma hoste de espíritos inferiores sobre a sua supremacia e controle. E como o centurião disse de si mesmo, então ele poderia ter dito de Satanás. Ele disse a esse espírito: faça isso e ele o fará. E para o seu servo, vá e ele vai. Assim todos os servos de Deus, mais ou menos, ficaram sob os assaltos diretos ou indiretos do grande inimigo das almas. E isso com o objetivo de destruí-los, pois ele iria, se fosse possível, enganar os próprios eleitos onde ele não pode destruir. Não há dúvida de que o objetivo de Satanás é se preocupar. Ele não gosta de ver o povo de Deus feliz. Acredito que o diabo se agrada muito em alguns ministros, cuja tendência em sua pregação é apenas multiplicar e fomentar dúvidas e medo, dor e desânimo, como evidências opostas ao do povo de Deus. Hades, o diabo, continue a pregar: você está fazendo o meu trabalho bem, pois gosto de ver o povo de Deus triste e sem esperança. Se eu puder fazê-lo pendurar suas harpas no salgueiro e andar por aí com rostos miseráveis, acho que fiz meu trabalho muito competentemente. Isso é o que o ministro que, em vez de pregar o evangelho, faz. Caros amigos, vigiemos contra essas tentações capciosas que pretendem nos tornar humildes, com dúvidas, mas que realmente visam nos tornar incrédulos. Nosso Deus não se agrada de nossas suspeitas e desconfianças. Veja como ele prova o seu amor na dádiva de seu querido Filho Jesus. Elimine então todas as suas mais suspeitas e se regozije em uma confiança inabalável. Deus se deleita em ser adorado com alegria. Oh,
Vinde e cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Aproximemo-nos da sua presença com ações de graças e lhes louvamos com um brado alegre e com salmos. Alegrai-vos no Senhor, vós justos, e exaltai de alegria, todos vós que sois reto de coração. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente vos digo, alegrem-se. Se Satanás não gosta disso, Martinho Lutero costumava dizer: vamos cantar salmos e hinos e contrariar o diabo. E não tenho dúvidas de que Martinho Lutero estava certo, pois aquele que ama a discórdia odeia o louvor harmonioso e alegre. Amados irmãos, o arqui-inimigo quer fazer você infeliz aqui. Se ele não pode tê-lo depois de tudo, é destruí-lo. Mas nisso, sem dúvida, ele está mirando um golpe na honra de Deus, fazer você não estar cheio de alegria e honra e glória apenas em Cristo. Ele está bem ciente de que os cristãos tristes frequentemente desonram a fidelidade de Deus por desconfiar dela. E ele pensa se ele pode nos preocupar até que não acreditemos mais na constância e bondade do Senhor. Ele terá roubado de Deus seu louvor. Aquele que oferece louvor, você me glorifica, diz Deus. E assim Satanás põe um machado na raiz do nosso louvor para que Deus cesse de ser glorificado. Além disso, se Satanás não pode destruir um cristão verdadeiro, um homem regenerado, quantas vezes ele estragou sua utilidade? Muitos crentes caíram para não quebrar o pescoço e morrer. Por isso, é impossível, mas ele quebrou algum osso importante e foi mancando para o túmulo. Foi mancando para o resto da vida. Podemos recordar com pesar alguns homens que já foram eminentes nas fileiras da igreja, que já correram bem, mas de repente, devido ao estresse da tentação cair em pecado, seus nomes nunca mais foram livres do escândalo, exceto pensando com um suspiro pelos outros santos, um suspiro de tristeza. Todos pensavam e esperavam que esses homens fossem salvos pelo fogo, mas certamente a utilidade deles anterior nunca poderia retornar. É muito fácil voltar na peregrinação celestial, mas é muito difícil recuperar seus passos rapidamente. Você pode se virar e apagar sua vela, mas não pode acendê-la tão rapidamente assim. Amigo amado no Senhor, vigie contra os ataques de Satanás e fique firme, porque você, como a coluna da casa de Deus, é muito querido para nós e não podemos guardá-lo, só Deus pode. Mas vigie e ore, como pai espiritual ou mãe espiritual em nosso meio. Honramos você e nós seremos obrigados a chorar e lamentar. Não queremos ficar tristes por ouvir os gritos de nossos adversários, enquanto eles clamam ha, ha, ha. Nós também teríamos feito um som de choro, infelizmente, com a queda que tira a utilidade de muitos para sempre. Muitas coisas aconteceram em nossa Sião que não teríamos contado em Gade, capital dos filisteus, nem publicado nas ruas de Asquelon, para que as filhas dos incircuncisos não se regozijarem e os filhos dos filisteus triunfassem com orgulho. Ó, que Deus nos conceda a graça como igreja, de nos levantarmos contra as astutas ciladas de Satanás e seus ataques, para que, tendo feito o seu pior, ele não ganhe vantagem sobre nós. E depois de ter considerado novamente e contado bem nossas torres e baluartes, ele possa ser compelido a se decepcionar, porque seus arietes não podem sacudir tanto quanto uma pedra de nossas muralhas, e suas fundas não podem matar um único soldado nas nossas paredes. Antes de deixar esse ponto, eu gostaria de dizer que talvez possa ser sugerido como é que Deus permite esta consideração constante e malévola do seu povo pelo maligno. Uma resposta, sem dúvida, é que Deus sabe o que é melhor para a sua própria glória e que não dá conta dos seus assuntos para nós. Que, tendo permitido por alguma razão misteriosa a existência do mal, parece agradável a ele, por ora, não destruir Satanás para fazê-lo, mostrando sua glória de maneira ainda maior quando fizer.
mas ele lhe dá poder para que seja uma luta corpo a corpo entre o pecado e a santidade, entre a graça e a astúcia. Além disso, lembre-se que, incidentalmente, as tentações de Satanás servem ao povo de Deus. Fenelon diz que elas são o friccionar que remove grande parte da ferrugem da autoconfiança, e devo acrescentar, elas são um som horrível no ouvido da sentinela, que certamente o manterá acordado na muralha. Um puritano experiente observa que não há tentação no mundo que seja tão ruim quanto não ser tentado de forma alguma, pois ser tentado tende a nos manter acordado. Mas ao passo que, estando sem tentação, carne e sangue são fracos, e embora o espírito queira e esteja pronto, ainda assim podemos cair no sono. As crianças não fogem para o lado do pai quando cães grandes latem para elas. Os uivos do diabo podem tender a nos conduzir para mais perto de Cristo, podem nos ensinar nossa própria fraqueza, podem nos manter em nossa torre de vigia e ser feitos ao meio de preservação de outros males. Vamos ser sóbrios e vigilantes, porque nosso adversário, o diabo, anda por aí procurando a quem possa devorar como um leão que ruge, e que nós, que estamos em uma posição de destaque, tenhamos permissão de insistir afetuosamente um pedido sincero, a saber, irmãos, orem por nós para que, expostos como somos peculiarmente à consideração de Satanás, possamos ser protegidos pelo poder divino. Deixe-nos enriquecer com suas orações fiéis, para que possamos ser guardados até o fim.